Boa tarde, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao nosso Observatório de Geopolítica hoje, o Observatório de Geopolítica dos Estados Unidos. Há muito assunto para falar sobre os Estados Unidos com problemas internos, como a gente vem discutindo aqui, e com problemas externos. Vamos lançar luz a esses problemas, ver um pouco da complexidade desses problemas e das imbricações desses problemas no sistema mundo. Bom, para falar sobre isso, vou apresentar primeiramente aqui os nossos dois colunistas, professora Neuza Bojiquian e professor Giorgio Romano. Boa tarde, professora Neuza. Boa tarde, professor Giorgio. Sejam bem-vindos. Boa tarde, Pedro, Neuza. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Giorgio. Sempre muito gostoso estar aqui. Prazer imenso. Obrigada. Obrigado. Professora Neuza, eu vou começar com você. Os Estados Unidos eles estão envolvidos, digamos, ainda que indiretamente, em duas guerras simultâneas. Na guerra agora no Oriente Médio, a guerra que ocorre na faixa de Gaza, não só na faixa de Gaza, ela também se expande ali pela Cisjordânia, e que Israel é o aliado incondicional dos Estados Unidos no Oriente Médio. Digamos, é o grande aliado externo dos Estados Unidos. Há um discurso famoso que viralizou do senador Joe Biden, quando ele ainda era senador, mais jovem, dizendo que se Israel não existisse, era preciso inventá-lo. Quer dizer, era preciso criar Israel. Então, o que mostra essa aliança entre Estados Unidos e Israel, uma aliança que, diga-se, é bipartidária, é republicana e é democrata. O próprio Benjamin Netanyahu não tinha tão boas relações com Biden por ter apoiado publicamente Donald Trump. Mas eles ficaram próximos depois do início dessa guerra. Concomitantemente, o apoio dos Estados Unidos, aí durante praticamente 2 anos, o apoio financeiro, econômico e militar à guerra na Ucrânia, vai pesando internamente. Pesa internamente, ano que vem, como nós discutimos aqui na edição passada, é ano de eleições nos Estados Unidos, e Joe Biden passa por uma questão interna, de crise de popularidade internamente. E nós estamos, eu fecho aqui essa introdução, próximos da célebre recessão no Congresso, um período lá que eles têm de break, que eles fecham e depois vão retomar mais para frente, e há uma urgência de que se mande mais recursos antes do fechamento do Congresso para a guerra na Ucrânia. Esse é o pedido do governo Zelensky. Bom, eu vou começar com você, professora Neuza, para analisar as questões internas. E daí nós vamos acionar o professor Giorgio para falar das questões externas. Do ponto de vista do debate interno, do ponto de vista do debate no Congresso, qual é o tamanho do problema dos Estados Unidos, o problema do tamanho do governo Biden e um pouco dessa aliança dos Estados Unidos com Israel no Oriente Médio. Por favor. Obrigada, Pedro. Bom, como você falou aí, esses diferentes teatros de guerra, é uma situação muito complexa para o Biden, de todas as perspectivas, tanto da perspectiva externa, do contexto internacional, como da perspectiva interna. E toda aquela propaganda que ele fez, que ele prometia, que era por ele ter uma larga experiência como um político e muitas habilidades de negociações, parece que lhe garantiriam alta performance, parece que não está funcionando, E eu acho que ele não contava, então, com esse cenário aí catastrófico, O Pentágono dizem que poderia, depois o George pode completar aqui com a gente, colocar o pensamento dele sobre isso, que o Pentágono poderia enfrentar apenas uma grande guerra de cada vez e não o desafio desses diferentes teatros, Eu estou pensando aqui em 3 teatros, vamos assim simplificar, estou pensando nos grandes, Então essa disputa com a China, a guerra na Ucrânia, guerra quente já, e agora a guerra
de Israel em Gaza e que pode transbordar ali por todo o Oriente Médio, né? Vai causar, tem um potencial muito grande de causar um desequilíbrio ali nessa região, é tudo que o Biden não precisa, né? Isso vem, então, a se somar a uma série de desafios impostos a Biden pelo Congresso, como você já fez aí na sua introdução, principalmente devido à dinâmica e divisões políticas dentro do órgão legislativo, né, dentro do Congresso. Na questão orçamentária, para gastos com as guerras em curso, então, Ucrânia e Israel, Gaza, né, em Gaza, o Congresso tem duas inclinações, como você também mencionou. No caso de apoio a Israel, isso não seria um problema, porque, conforme você mencionou, a maioria esmagadora dos legisladores apoiam Israel. Tem uma pesquisa de um think tank dos Estados Unidos, o Data for Progress, que mostrou que apenas 11% dos legisladores, né? Então, dos congressistas, apoiam o final da guerra de Israel. E isso mesmo num cenário dessa pesquisa que levanta, que apura que 60% dos eleitores manifestaram apoio ao cessar-fogo, ao final da guerra, ao cessar-fogo, naquele momento que estava mais crucial, e que isso se estendesse, ou mesmo que houvesse uma desescalada importante aí desse conflito, né? Bem, mas por que eu digo que não seria um problema isso? Porque o pacote de ajuda, então estou me referindo à aprovação que está parada no Congresso, né, que foi rejeitada num primeiro ensaio e que aí a gente se pergunta se ela vai voltar por conta desse break, né, desse intervalo de suspensão de todos os trabalhos ali por causa do final do ano. Então, não seria um problema se esse pacote não fosse único, né? Se não fosse essa ajuda de Israel amarrada nesse pacote dos últimos dias aí que está sendo muito comentado, né? Na mídia, em todas as redes sociais. O atual presidente da Câmara, o Mike Johnson, disse que o orçamento de ajuda a Israel deveria ser votado separadamente. Então, está manifestado que eles preferiam que isso fosse separado. No entanto, os democratas, sabendo disso, né, então eles têm, isso é uma tática de negociação. Então, vamos amarrar, fazer um pacote único e vamos ver se isso funciona, se serve de pressão, de alavanca de pressão aí em cima dos republicanos. Agora, no caso do apoio à Ucrânia, o que se nota é que, e aí depois a gente pode voltar a falar de Israel se houver tempo, eu não quero tomar aqui o tempo que você já colocou uma trava aqui para a gente, né? Então, em relação à Ucrânia, o que a gente nota é que os republicanos da Câmara estão cada vez mais dispostos a empunhar aquela bandeira do America First, do Donald Trump, nas questões de política externa. Bom, também não seria diferente para o Biden, porque se a gente olhar aqui, pensar que a política externa dele, em texto, em discurso, ela vem, está dito que é uma política externa para a classe média, de certa forma também o Biden está se identificando com essa America First, só que ele não vai usar esse slogan, né? Ele vai usar outro. Então, o que isso significa? Significa que os republicanos não vão perder nenhuma chance de barganhar coisas que são caras para ele, ou seja, que são prioridades para eles, que são preferências. E não é por outro motivo que eles são chamados, né, de agressivos demais, eles são percebidos como mais agressivos, né, como mais intolerantes, como mais jogador mesmo, barganhador e não negociador, se a gente fosse discutir aqui o conceito disso, né, de cooperação, não tem nada a ver com os republicanos, né, de um modo geral, nos últimos anos. E exatamente agora, eles estão tentando obter concessões dos democratas no tema da imigração, que é um tema muito importante para os republicanos e que pega os eleitores, né? Eles estão pressionando para incluir as políticas de imigração mais rígidas, que eu estou dizendo,
particularmente nas questões de aplicações de asilo e liberdade condicional, né, para esses que são pegos nas fronteiras, né, na linha de fronteira ou atravessando, os que não têm documentos, né? Quer dizer, os democratas têm outras denominações para tratar desse assunto. E uma questão que é sensível para os democratas, embora eles tenham interesse em resolver isso, que bate naquele lado, naquela pauta dos direitos humanos, né, das cláusulas sociais, enfim, toda uma promessa também que ele fez e que tem uma ala dentro do partido que vai pressionar o Biden para isso. O novo presidente da Câmara, que a gente já citou aqui, o Mike Johnson, e o senador James Lankford, que é um republicano de Oklahoma e é o líder dessas negociações agora no Congresso, desse programa aí, desse pacote aí que está no Senado. Ele é bastante, né, ele desempenha aí o papel de negociador-chefe dos republicanos, então ele quase que é um speaker, né? Fala em nome dos demais. Eles falam para quem, quando eles saem na mídia, postando frases de efeito ou mesmo discursando? Eles estão falando com o público deles, com os eleitores deles, né? Com aqueles eleitores, os brancos, que são dos subúrbios, que tem toda uma preocupação com supostamente esses imigrantes vão entrar e vão oferecer muito risco para eles. Enfim, então eles estão falando com esses eleitores e eles têm um poder aí de captar muito, de chegar nessa preocupação e entregar talvez aí alguma solução. E eles dizem, né, tanto o senador como o presidente da Câmara, eles falam que, já que a preocupação do Biden, dos democratas, é tão grande com a segurança nacional, então eles deveriam começar abre aspas, com a nossa própria fronteira. Então, veja que o argumento da segurança nacional, eles estão dizendo que está lá longe, está lá né, a Ucrânia está lá, é outro território, deixa lá para lá, nós não temos nada com isso aqui, nós não temos que pagar, já gastamos muito. Então, assim, estamos preocupados, sim, mas se isso for exigir da gente mais recurso, mais dinheiro do contribuinte, a gente é contra. Acho que esse é o ponto, né, dos dois senadores. Agora, o que é interessante notar é que o novo presidente da Câmara, ele, embora tenha expressado apoio à Ucrânia, né, a questão da Ucrânia no começo da guerra, lá no comecinho, em fevereiro de 2022, ele passou a votar repetidamente contra as medidas a favor da Ucrânia, né, nesse caso, com esse novo pacote orçamentário de ajuda suplementar à Ucrânia apresentado pelo governo Biden, não seria diferente, né, então isso já seria esperado. É um pacote grande, robusto, 106 bilhões de dólares, desse total, é claro, não vai tudo para a Ucrânia, né, mas somariam aí, parece que na ordem de 60 bilhões, assim, e depois também para entrar o apoio a Israel e o apoio aos aliados do Indo-Pacífico, né? Então, os membros do Congresso já colocaram aí a preocupação dos atrasos alarmantes, que eles chamam das entregas de armas dos Estados Unidos para Taiwan. Então, tem demandas aí das Filipinas, tem demandas de outros países ali, do que eles chamam de Indo-Pacífico, enfim, a gente não vai aqui colocar todos eles, mas tem várias demandas aí chegando e o Biden fez essas promessas. Então, por que toda essa dificuldade? Eu estou terminando para você, sei que você já me mandou aqui um sinalzinho, estou terminando. Por que toda essa dificuldade com o Congresso? Isso tem a ver com a dinâmica e as divisões políticas no Congresso. Então, o impasse legislativo, a composição do Congresso com uma vantagem frágil para os democratas no Senado é uma desvantagem na Câmara dos Deputados e tornou ainda mais desafiador para o governo Biden aprovar grande legislação. Né? Nas eleições de meio de mandato do ano passado, o Biden perdeu o controle da Câmara, só para a gente lembrar disso. Né? Então, os impasses legislativos seriam uma realidade a ser enfrentada por Biden. A gente viu isso principalmente com os pacotes de infraestrutura, com as iniciativas de mudança climática, com os programas de assistência social, tudo isso surge. E agora não seria diferente. Então, agora também tem essa questão
que eles já perceberam que seria muito importante para o Biden, estão pensando nas eleições, né, nas próximas eleições. Um outro ponto seria a polarização política. As profundas divisões entre democratas e republicanos no Congresso impedem a cooperação bipartidária em muitas questões. E isso tornou um desafio obter apoio suficiente entre essas linhas partidárias para as propostas legislativas mais significativas, levando a parar ou mesmo atrasar aí a aprovação dos projetos cruciais, né? E aí, se eu tiver mais um tempinho, eu tenho mais um tempinho aqui para continuar, ou você quer girar e depois a gente volta? Pode continuar, ué. Então, aí tem as restrições orçamentárias também, que eu colocaria aqui como um ponto, né? Estou tentando explicar por que isso está acontecendo, né? O Congresso, ele desempenha um papel crucial na aprovação de orçamentos e na alocação de fundos. As propostas do governo Biden para alocações orçamentárias, elas encontraram desafios de resistências, né? As resistências ou as negociações difíceis, devido às divergências sobre as prioridades de gasto e o tamanho geral dos investimentos. Então, se os republicanos têm uma preocupação maior com esse equilíbrio fiscal que eles falam tanto, é claro que eles vão colocar essa questão na pauta, mas isso é uma característica, sempre foi assim. Então, não é nenhuma novidade, né? Então, a gente não está diante de uma novidade para o que seria. Mas se fosse, bom, claro, se fôssemos só um teatro de guerra aí, qual seria esse teatro? E aí eu citaria também o procedimento de filibuster e o Senado, né? Quer dizer, como que funciona isso no Senado? A regra de filibuster do Senado, ela requer um limite de 60 votos para avançar na maioria das legislações. E representa um obstáculo bastante importante para a aprovação de determinados projetos de lei. Essa regra, geralmente, requer o apoio bipartidário. O bipartidarismo é tudo que o Biden não tem hoje. Ele, claro, está pedindo isso, né? Todo o discurso dele é pedindo isso, mas ele não tem isso. O espírito não é esse. E isso dificulta a aprovação do governo dele, para aprovar a agenda dele sem enfrentar a oposição do partido minoritário. Sem contar que tem racha dentro do próprio do Partido Democrata. Depois a gente pode falar disso na questão de Israel, por exemplo. Quer dizer, tem uma sensibilidade, né? Então, não tem um racha na hora de decidir, na definição final, mas isso tem também problemas, tem custos políticos para os democratas. A gente pode comentar isso se houver tempo. E aí eu iria para o último item, que seria o compromisso de políticas para enfrentar os desafios colocados pelo Congresso. O governo Biden tem que firmar compromissos e negociar com os legisladores, né? Com os outros, do outro partido, né? Às vezes levando às alterações importantes ou reduzindo essas políticas que são propostas para garantir o apoio suficiente a aprovação, né? O governo ele tem procurado superar esses desafios com alguns instrumentos. Então, a gente pode pensar nos últimos dias na mídia, né? Os democratas têm falado muito na necessidade dessa cooperação bipartidária para eles não irem para os instrumentos que eles teriam. Mas são instrumentos que eles são limitados, né? Então, por exemplo, a reconciliação orçamentária, que é um fast track. Será que segunda-feira eles vão voltar com essa pauta e vão entrar dentro de alguma possibilidade de fazer um realocamento? Então, a gente poderia pensar nisso, né? Que é um instrumento que eles sempre usam. O Trump usou muito isso, né? Tem as ações executivas, tem, claro, as ordens executivas, elas funcionam para algumas coisas. Né, e outras ferramentas, né, como orçamentos do próprio executivo. Mas, veja, isso tudo não dá conta numa dimensão dessa, num contexto tão caótico desse, que exige esse dispêndio todo, né? Bancar tudo isso, um suporte muito grande. Bom, eu poderia ficar aqui falando mais coisas, mas eu vou encerrar, porque senão você vai me chamar a atenção aqui, é isso. Eu acho que eu fui 15 minutos, talvez, né? Muito obrigada. Excelente. Obrigado, professora. Professor Giorgio, diante desse imbricado quadro interno, os Estados Unidos vão abandonar a Ucrânia? Muito bem. Então, eu acho, assim, primeira coisa é entender que estamos no clima eleitoral. E esse é um pouco o drama para a política externa,
você condiciona a política externa, e são duas situações muito diferentes. Em Israel é muito fácil conseguir apoio. Exatamente por isso que eles colocaram esse apoio a Israel junto, num pacote só, né, para ver se essa predisposição, né, esse apoio mais natural para Israel pudesse ajudar a superar as resistências que estão crescendo com relação a continuar ajudando a Ucrânia. Né? Então, do pacote de 110 bilhões, é gigantesco, 110 bilhões. 10 bilhões são para Israel. Agora, se o pacote não é aprovado, isso não vai atrasar a guerra que o Netanyahu está travando contra o povo palestino. Né? Mas os 61 bilhões de dólares, 61 bilhões que estava previsto para o Zelensky, se complica demais, porque lembrando que isso já está atrasado, isso já era dinheiro prometido lá atrás, caiu o presidente da Câmara, então demorou de novo, etc. Então o Zelensky já estava nervoso, né? E agora, com certeza, está mais nervoso ainda. Aí eu gostaria muito de poder dar uma pequena aula de história para ele. Eu diria para ele, meu caro, lembra Chiang Kai-shek em 71? Quando Kissinger foi para Beijing numa missão secreta, eles não combinaram com o grande aliado Chiang Kai-shek em Taiwan. Eles ligaram para Chiang Kai-shek na madrugada, com fuso horário, o povo coitado estava de pijama, atendendo o telefone, e aí ouviu que Kissinger estava no avião indo para Beijing. Deve ter, né, no mínimo, um ataque, né? Bom, e depois, em seguida, os Estados Unidos prepararam o terreno. Em todas as conversas, ficou claro que Nixon e Kissinger não tinham nenhum pudor, sem nenhuma consulta com Chiang Kai-shek, corromper as relações diplomáticas, retirar as tropas de Taiwan, etc. Outro exemplo seria o Che, o último presidente do Vietnã do Sul, grande aliado dos Estados Unidos. De repente, o Kissinger vai lá e vai negociar um acordo. O Che não participou desse acordo, né? Então, significou a retirada. De repente, os americanos se retiram, depois de todo o massacre que fizeram, os bombardeios sem trégua, se retiram, deixaram o Che com pilhas na mão. Em 2 anos, né, as guerrilhas no sul e os exércitos do norte unificaram o país e Che teve que fugir para os Estados Unidos. Ele estava tão frustrado que só falava mal, xingava contra Kissinger, contra Nixon, que os Estados Unidos disseram, tudo bem, a gente vai dar um visto para você para ficar aqui, mas tem uma condição, você não pode falar para a imprensa. E aí tem um exemplo mais recente da Ashraf Ghani, último presidente do Afeganistão antes da chegada de novo dos talibãs. Grande aliado, armado, treinado, Estados Unidos. De repente, o Trump faz negociações com os talibãs, foi ainda o governo Trump, sem a presença do governo do Ashraf Ghani. Ou seja, Zelensky, ser aliado dos Estados Unidos não é um bom negócio. Você não ter um plano B é péssimo, né? E é um pouco isso que está acontecendo, né? O Zelensky não estudou direito a história, caiu no canto da sereia dizendo whatever it takes, a gente vai apoiar e não tem limite por quanto tempo for necessário. Quantas vezes a gente não ouviu isso na boca do Biden, dos representantes europeus, Estados Unidos, por conta seja, e não é possível ganhar essa guerra. O Putin não vai ganhar essa guerra no sentido que, enfim, a ideia que ele tinha de derrubar o governo, etc., etc. Mas você imaginar alguma possibilidade com apoio da Europa, Estados Unidos, poder derrotar o segundo maior exército do mundo, sempre foi uma viagem, né?
E, no fundo, eles sabiam disso, mas era conveniente usar a Ucrânia para enfraquecer. Tem esses interesses gigantescos da indústria militar industrial que a gente nunca pode superestimar. Muito desse. Quando a gente fala 61 bilhões para a Ucrânia, significa 61 bilhões de compras militares do complexo militar que é dos Estados Unidos. Então, quando a gente está numa situação que é visível, não dá mais para fingir, não dá mais para fingir, é impossível. Essa contraofensiva resultou em absolutamente nada. Grande esperança, toda a imprensa, era 1 milímetro, a imprensa já falou, está avançando, mas era tudo ilusão. Ou seja, tem um cansaço na Europa. Eu estava ontem assistindo, por minha surpresa, um debate na televisão alemão, na qual eles estavam discutindo, não é o caso de começar a pensar num acordo com a Rússia, porque, ao final das contas, todo mundo sabe que é isso que vai acontecer. E o dia que vai ter um acordo entre os europeus, os americanos e o Putin, provavelmente o Zelensky não vai estar na mesa. Ele vai ser informado do que foi decidido, das quais condições, etc, etc. Então, é uma tentativa ainda que Biden está com, enfim, várias avaliações. Eleitoralmente, a Ucrânia é um problema. O Trump sacou isso. Então, ele sacou isso, tanto é que ele pegou essa linha, vamos retirar. A extrema-direita na Europa, lá na Holanda agora ganhou a extrema-direita radical, Wilders, ele fala, vamos parar, qual que é a nossa ajuda militar, qual que é a ajuda ucrânica? Ele disse, essa guerra não é nossa. Ele ganhou as eleições na Holanda, com os países que mais apoiam, mais fiel à OTAN, etc. Ou seja, as pessoas estão vendo, é um risco político, se torna um risco político, além, enfim, de uma avaliação estratégica, mas é um risco político continuar nessa linha. E agora o problema do Biden é como se retirar disso. Então, a ideia eu vou ainda dar esse nome pacote e depois chega. É um pouco isso que imaginava. E aí tem esse problema que, embora é possível, há uma maioria ainda entre republicanos e democratas que quer esse apoio, mas há uma minoria que tem, pelas questões políticas que a Neuza explicou, tem capacidade de brecar essa aprovação. Mas não é improvável que isso volta de uma forma ou outra e que ainda vamos ter um pacote grande, porque veja, Pedro, até hoje, estava vendo os números, o total que os americanos deram para a Ucrânia até agora é 75 bilhões. Então, imagine a importância desse pacote. Se o total até hoje é 75 bilhões, eles estão querendo dar 61 bilhões, é claramente uma ideia bom. É isso, tipo assim, aquele pacote que você dá quando alguém é demitido, não? Você faz um pacote grande, aqui, se vira, porque o maior, na verdade, quem mais deu dinheiro para a Ucrânia não são os Estados Unidos, é a Europa, quer dizer, a Comissão Europeia, as instituições europeias sozinhas, não os países individuais, que isso são mais ainda, deram 80 bilhões, mas assim, as instituições europeias quase a totalidade é apoio que se chama humanitário, mas enfim, apoio não militar. Já os países individuais, Alemanha, Reino Unido, etc., eles deram também muito apoio militar. Ou seja, é muito dinheiro. Em todos os países europeus também está estressando demais. Porque se tivesse apoio que dá resultado, aí sim, aí todo mundo, opa, mais um pouco e vamos ganhar. Agora chega o ponto que não tem mais entusiasmo. Você dá dinheiro e não acontece nada. Aí tem cada vez mais notícias de corrupção. Tem manifestações dos soldados em Kiev que estão pedindo acordos. Está viralizando em todos os jornais, televisões na Europa. Bom, se eles mesmos estão questionando de continuar desse jeito, talvez seja o caso de repensar. O problema é que não tem um plano B que não seja negociar com o Putin. Qualquer ideia que o Putin vai aqui, etc. Então, eu vou parar por aqui.
E depois a gente pode retomar um pouco, eu expliquei a situação da Ucrânia, e talvez no próximo bloco podemos aprofundar um pouco a questão do Biden com Israel, que é bem diferente. Perfeito. Professora Neuza, então vamos focalizar nesse segundo bloco agora a questão sobre Israel, né? Há uma dúvida, quer dizer, as pessoas sempre perguntam, né? Os alunos, alunas, enfim, todo mundo, o porquê dessa aliança praticamente incondicional dos Estados Unidos com Israel, essas questões, enfim, do sionismo dentro dos Estados Unidos, enfim, como é que a gente pode explicar essas questões internas se refletindo na política externa? Está sem som, professor. Pronto, voltamos. Olha, Pedro, eu acho que isso é uma questão, né, histórica. Então, aqui, que desde que, né, como a frase que você citou no início da sua introdução, Israel é uma peça-chave para os Estados Unidos no Oriente Médio. Eu não sou uma estudiosa de Oriente Médio, portanto, eu não tenho base para falar. Tudo que eu falar aqui vai ser muito superficial. Então, isso é uma constante que a gente vê. Tem o lobby, né? Tem estudos de lobby muito respeitados, inclusive, o Mearsheimer é um coautor desse estudo, que já foi demonstrado que isso tem um peso muito grande, né, dentro do Congresso, de um modo geral, e mesmo dentro da Casa Branca, né? Então, se você pegar toda a burocracia da Casa Branca, a tecnocracia toda, ela tem uma presença muito grande da comunidade judaica fazendo aportes, apoiando e depois ajudando a definir a pauta. Não vou entrar nesse estudo de lobby, o quanto que significa isso e tal, mas existe essa influência, ela é realidade, ela é uma realidade tanto dentro da política, na construção das regras, os lobistas falam que eles não fazem lobby, o lobby tem que ser entendido, eles fazem lobby, mas que o lobby deveria ser entendido como uma educação, eles educam os parlamentares, os legisladores, né? E é claro, isso vai em causa própria. E aí você tem isso também dentro da universidade, dentro das discussões, dos think tanks. Então, a gente vai vendo que essa influência ela é muito grande. E isso, a gente, quando falou aqui no início que o apoio a Israel, se o pacote tivesse sido separado, né, entre o apoio a Israel e o apoio para outros fins, né, desses teatros de guerra, seria bem mais fácil. E a gente vê que seria bem mais fácil, não é um achismo, além de ter tudo isso que eu mencionei aqui de forma muito geral, você tem alguns exemplos, né? Agora, nessa semana, nos dias atrás, em alguns dias aí no início do mês de dezembro, a Câmara dos Estados Unidos ela aprovou uma medida que equipara a questão, né, de antisionismo com a questão do antissemitismo. Olha isso. E a Câmara dos Representantes, controlada, então, pelos republicanos, conforme eu já falei, aprovou essa medida na terça-feira da semana passada, eu acho que foi semana passada, né? Nos primeiros dias aqui de dezembro, por 311 votos a 14. Todos os republicanos da Câmara, exceto um, que foi o congressista o Thomas Massie, votaram a favor da resolução. E os democratas ficaram divididos. 13 votaram contra essa resolução, essa moção, e 95 votaram, né? 92, aliás, desculpa, 92, estou com o número aqui, já estou trocando, se abstiveram. Então, 95 votaram a favor, 13 votaram contra, é isso mesmo, e 92 se abstiveram, com, né, que é aquela modalidade que eles falam de voto presente, né?
E a resolução, ela condenou também aquele slogan que tem do Rio Mar. Então, assim, toda uma coisa que os palestinos defendem muito, né, que está nos direitos deles. Então, a gente percebe com isso que tem toda uma outra visão dos republicanos e também dos democratas, né? E aí condenou toda a manifestação que houve. Então, na Terra da Liberdade, aquela manifestação que houve com grito de guerra, que os republicanos diziam que era o grito de guerra daquilo lá, na verdade, seria a erradicação do Estado de Israel e do povo judeu. Olha isso, essa interpretação que deram. Né? E ainda caracterizaram os manifestantes, no mês passado, exigindo, né, que eles queriam exigir o cessar-fogo, então eram chamados de desordeiros, então deslegitimavam a pauta deles e, na verdade, poderiam classificá-los com mais punições, enfim, isso poderia sair realmente quando tem isso, você não sabe qual é o limite disso, de tudo isso, né? Essa resolução, ela foi co-patrocinada pelo congressista, o Max Miller, que ele falou, acho que você lembra daquela frase dele lá que ele proferiu que ficou, né, causou uma indignação enorme nas redes sociais, que ele disse que, abre aspas, vamos transformar a Palestina, né, essa região, em um estacionamento. Quer dizer, é muito grave tudo isso. A gente nota como essa resolução, portanto, ela tinha todo esse pendor, ela tinha toda essa inclinação a favor de Israel e, assim, de uma forma muito explícita, não tinha meias palavras em nada disso, né, aí. E aí os democratas ficaram com um problemão, né? O Gerald Nadler, que é um dos principais democratas da Câmara, e ele é um judeu, ele é da Câmara judaica, né? Então ele vai falar em nome de muitos judeus. Ele se absteve da votação. Mas e como que ele se absteve ao mesmo tempo que ele criticava a resolução, que ele observava que algumas comunidades judaicas se opõem ao sionismo por razões religiosas e, portanto, não deveriam ser classificadas como antissemitas. Então, a equiparação, ela não teria nenhuma base. Agora, por que ele se absteve da votação? Né? Eles justificaram que a postura deles seriam que não concordavam com a equiparação entre antissemitismo e antisionismo, mas eles também não queriam ser vistos como, quer dizer, eles queriam não ser vistos como apoiadores de Israel, ou seja, deixar Israel sem nenhum apoio. Eles queriam ser vistos como combatedores do antissemitismo, então eles não poderiam aceitar isso. Então veja que eles ficaram numa situação muito constrangedora, muito particular e que foi pensada, né, quando se jogou esse jogo. Ele acusou os republicanos de usar o apoio a Israel para avançar pautas partidárias. É a política que a gente tem visto. E eles também fizeram quando a gente viu aí a questão da presidência da Câmara no mês passado. Então, tá vendo como que funciona, né? E o que isso mostra? Mas eu acho que é esse o ponto que eu queria aqui colocar. Mostra uma divisão no âmbito do próprio Partido Democrata com essa questão. Enquanto você tem uma ala progressista do partido que pressiona por um cessar-fogo, né, ou por uma definição dos Estados Unidos frente à questão da Palestina, porque isso não tem sido discutido. O presidente Joe Biden e a maioria dos democratas do Congresso, eles saem de banda, eles tentam se esquivar desse tema, né? E diante de várias pesquisas, o que a gente também tem visto? Inclusive, tem uma pesquisa da Reuters que identificou que um número grande de eleitores democratas consideram a resposta de Israel muito excessiva. Então, como que os democratas tomam essas medidas, né? E os republicanos, em massa, se você tem um percentual de cerca de 62%, eu até fiz uma colinha aqui, 62%, os números eu sempre colo, dos eleitores democratas que consideravam essa resposta excessiva, portanto, assim, será que estão clamando por um Estados Unidos mais efetivo nessa questão para definir? Não sei se a gente pode interpretar dessa forma, né? E também ainda nessa pesquisa, 2
em cada 3 entrevistados apoiariam o cessar-fogo. E aí, assim, então, mas essa postura dos democratas dentro do partido demonstra o quê? Né? No caso, né, no exemplo aqui, no caso concreto dessa resolução sobre as definições de antissemitismo e antisionismo, pode sinalizar uma desconexão da base do partido, já que tem essa pesquisa demonstrando que precisaria que os Estados Unidos gostariam que os Estados Unidos fossem, né, usassem mais a democracia e usassem a diplomacia, desculpa, e fossem mais efetivos nessa questão. E os republicanos colocam as pautas explosivas dentro do Congresso ligadas a essa questão, né? Por exemplo, quando tentou condenar a representante, né, a deputada, que ela é de origem palestina, né? Sobre os comentários dela sobre a guerra de Israel em Gaza, justamente para criar, então, um dilema político para os legisladores democratas. Se eles apoiam as pautas, corre o risco de perturbar grandes segmentos da sua base. Mas se eles se opõem a eles se veem nas linhas de ataque dos republicanos. Eu vou parar por aqui, porque senão não deixo o George falar. Mas, enfim, você está vendo como que isso é bastante complicado nessa questão de Israel? E vou aqui, enfim, dizer que essa é a realidade. Essa é a realidade, e os democratas têm um grande problema para enfrentar isso se os republicanos começam a usar essas bombas jogando para eles. E vão usar, né? Não tenho a menor dúvida a respeito disso. Perfeito. Professor George, qual que é o tamanho desse problema na política externa norte-americana? Eu não sei se vai dar tempo, se não der, fica a sugestão para o próximo encontro, mas a professora Nilza, na primeira fala dela, ela falou de 3 teatros de guerra. A China, a Ucrânia e agora o Oriente Médio. E como é que... Bom, pedir para você passar por essa questão do Oriente Médio, que ficou na sua última fala também, a deixa, e se der tempo, você passou pela Ásia aí também, um debate que a gente precisava passar aqui de alguma maneira é a questão de Taiwan e do Mar do Sul da China. Você deixa uma pista aí para a gente no final, se for possível. Por favor. Muito bem. É que talvez a gente tenha que considerar um quarto cenário de guerra, embora não seja uma guerra um pouco diferente, mas é a questão da fronteira, né? Isso é um enorme problema, é uma invasão, né, nos olhos dos americanos. Né? Então, estamos falando de centenas de milhares de pessoas, estamos falando da mobilização da força militar, estamos falando de uma pauta que coloca o Biden na defensiva, e que é uma pauta onde o Trump tem tudo para ganhar, e faz com que o Biden, na verdade, está defendendo pautas republicanas. Né? A mesma coisa que aconteceu na Europa. Né? A pauta da migração está ganhando, e significa que os partidos de centro-esquerda eles estão assumindo a mesma posição, que a direita com relação à grande intolerância, embora haja enorme contradição que vai aparecer nas próximas 2, 3 décadas, que é a falta de mão de obra de um lado e uma reação agressiva contra a migração. Então, esse seria um quarto cenário que talvez a gente pode, em algum programa, ou deve aprofundar, que é um grande problema para os Estados Unidos, que vai aparecer. Esse que talvez mobiliza mais os que vai votar nas eleições presidenciais, junto com a questão econômica. Bom, eu acho que até o sonho do Biden é simplesmente que a questão da Ucrânia sai da pauta, né? Vai dar um dinheiro agora e depois... Bom, com relação a Israel, eu tenho uma pequena divergência aí. Esses 62% que eu acho que é excessivo, sabe, pode bater, mas bate um pouco menos. Isso não é nenhuma solidariedade com o povo palestino. Nada, absolutamente nada. É uma profunda solidariedade com o zionismo por parte dos democratas, exatamente por parte dos democratas, aliás. Mas tem que ser mais humano, né? Porque também você tem que entender essa votação, esse número, exprime outra coisa. É uma rejeição a Netanyahu, não ao zionismo.
porque Netanyahu é aliado do Trump. Então, quando você pergunta, você está de acordo com Netanyahu? Nos olhos do americano democrata, bom, Netanyahu é Trump, sou contra. Né? Mas estão batendo... então é isso, estão batendo demais. Mas não é uma revolta da base contra... porque, no fundo, o Biden e o Anthony Blinken estão falando o tempo todo a mesma coisa. Você escuta o Anthony Blinken, né? Ele fala o quê? Não, vai devagar, tem que ser diferente, depois da trégua. Fala, mas isso sempre foi assim. Sempre foi assim. Os Estados Unidos colocam um limite, até o limite todo, Israel estica um pouco e depois se adegua. Sempre foi assim. Bom, então o apoio é totalmente incondicional, não pode haver nenhuma dúvida. Isso tem a ver com muitos fatores, entre os quais o fato que estamos falando de uma região onde ainda tem 50% das reservas de petróleo, e petróleo, gostando ou não, ainda faz essa estratégia por 20, 30 anos, e sobretudo para a questão militar. Então, Israel é importante, e também esse controle lá da região, importante para não deixar um vácuo, mas se deixa um vácuo, influências de outros atores podem avançar, como Irã, Turquia, enfim, sobretudo a China. Bom, então, essa questão, vamos dizer assim, o Biden está tentando mobilizar isso para ter um certo apoio. A projeção da força americana é gigantesca. Se alguém tem alguma dúvida que os Estados Unidos é a hegemonia do mundo, é só olhar o que está acontecendo em Israel. Imediatamente você tem navios militares na costa de Gaza, você tem operações militares em Síria, você tem uma pressão gigantesca sobre Hezbollah, sobre Irã, a questão em Iêmen, ou seja, não, onde estão os outros? Quem está apoiando os palestinos? Você vê alguma coisa? Nada, só blá, blá, blá. Porque, veja bem, Pedro, todos os estados do mundo, todos, sem nenhuma exceção, são a favor de 2 estados. Então, se vem lá, vamos fazer a paz, vamos fazer 2 estados, o Netanyahu também defende 2 estados. O Trump defendeu 2 estados. Todo mundo fala que defende 2 estados. Não diz nada. É uma forma de dizer, eu não vou falar a verdade. Existe, há décadas, um processo que começou com uma colonização, que está ligado à herança do imperialismo, colonização de uma terra dos árabes por colonos europeus, e que isso não monta com uma ideologia que tem a ver com um crime contra a humanidade cometido pelos europeus em Europa. Com a Palestina não tem nada a ver, entendeu? Não teria Estado de Israel sem o Holocausto. Só que o Holocausto foi cometido pelos alemães, seus nazistas, pelos seus aliados, etc. Então, é um processo histórico, não tem... Assim, a justificativa os palestinos sempre foram tratados como desumanos. Sempre. Nenhuma novidade. Sempre houve agressão, sempre houve desrespeito total. E quando era um pouco demais, Estados Unidos, Europa, um pouco menos. Então, assim, nenhuma ilusão. Estados Unidos estão 100%, democratas ainda mais. O problema é que entra nas eleições a questão de Netanyahu. Netanyahu é amigo do Trump, então os democratas têm que apoiar Israel, mas criticar Netanyahu. Isso se exprime nesses 62% que diz sou a favor de Israel, mas Netanyahu está errando, porque eles estão dizendo que Netanyahu é Trump. Então, esse é um problema. Outro problema para o Trump, que poderia ser uma grande pauta positiva para o Biden, essa coisa de Israel. Vamos lá, apoiar o mundo ocidental, o mundo cristão, judaica, contra os muçulmanos, é uma grande pauta, só que tem esse problema, Netanyahu, que é Trump. E outra questão é o problema do impacto sobre um conjunto de outros países. Porque os países árabes, os líderes dos países árabes, já tinham abandonado a pauta palestina. Há muito tempo. Eles estavam fazendo acordos diplomáticos, acordo de Abraão, uma grande jogada diplomática do Trump, exatamente para dizer, vamos fazer acordos sem a gente não falar da questão palestina. Esses acordos não falam da questão palestina. Aí até acordo entre relações diplomáticas da Arábia Saudita e Israel. Aí os palestinos falam, não, isso é demais. É isso que explica essa reação.
É demais. A Arábia Saudita é o centro da religião dos sunitas. Mas são sunitas. Eles são apoiados por Irã, mas são sunitas, né? Então, então os líderes árabes agora estão também um pouco com a seguinte situação. A grande questão nos dias seguintes era: a população vai sair na rua ou não? Ou eles já estão a questão palestina já está tão esquecida, a operação simplesmente apagar a questão palestina deu certo, uma grande operação, onde Netanyahu teve um grande papel, onde Trump teve um grande papel, onde o príncipe herdeiro da Arábia Saudita teve um grande papel, e até Bolsonaro, mas isso seria outro assunto, também teve lá seu papel, embora evidentemente menor. Então, aí a grande surpresa, Pedro, o povo foi na rua. Milhões de pessoas em todas as capitais do mundo árabe e na Europa. Só que as grandes manifestações na Europa foram lideradas por representantes das várias gerações, primeira, segunda, terceira, quarta, dos migrantes, entendeu? Das pessoas que chegam. É visível isso. É quem organizou, quem lidera, essas enormes. É uma grande surpresa. Grandes manifestações em todas as capitais, e até nos próprios Estados Unidos, porque se mistura, de certa forma, com alguns grupos, com a questão do movimento negro, enfim, tem essa identificação. Né? Existe, quando eu estava na China, a população, nós estamos totalmente porque somos nós, eles falam, é nossa história. É nossa história. Era muito espontâneo, os jovens estudantes, etc., que falaram comigo sobre isso. Então, a questão se mistura um pouco com o sul global inteiro, tem um sentimento natural pró-palestino, e o centro do mundo, os europeus e os Estados Unidos, então naturalmente, tende a ter, mas tem lá as contradições enormes, as próprias contradições, o sul global dentro da Europa, que se manifestam. Então, esse é um problema para o Biden, de ver os seus amigos, líderes árabes, sobretudo, Arábia Saudita, Catar, Marrocos, Egito, estão sendo pressionados pelas suas populações para se posicionar em favor dos palestinos. Esse é um problema para Biden. A Turquia, cara, a Turquia está numa campanha pro-palestina que você não imagina. Você não imagina. Eu estava assistindo, a Turquia tem uma televisão estatal, com isso vou terminar. Eles têm uma televisão estatal em inglês, que o Brasil deveria ter um dia. E essa televisão estatal, ele é muito bom. Quer dizer, é muito bom. É uma propaganda, mas é uma propaganda assim, bem feita. Mas assim, eles tomam posições muito fortes. A questão, eles falam, claro, assim, é impressionante a questão palestina, por parte de um país que é membro da OTAN. A Turquia é membro da OTAN. Então, isso tudo, as repercussões que foram muito além do esperado. Você poderia imaginar, bom, a questão palestina já era, ninguém mais está. Então, essa ação do Hamas, embora militarmente, evidentemente, tem nenhuma condição de ganhar, mas politicamente ganhou, entendeu? Porque toda operação nos últimos anos era apagar a questão palestina. Essa era a estratégia dos Estados Unidos, era isso, era reorganizar politicamente apoio, seu apoio no mundo árabe, com a Arábia Saudita e com Israel. Esse acordo Israel-Arábia Saudita seria assim a cereja do bolo. Aí acabou. Agora, essa ação torna muito difícil a Arábia Saudita fazer acordo. A população da Arábia Saudita não vai aceitar. E sabe o que a Arábia Saudita está fazendo agora? Não é que ele está pressionando os Estados Unidos, de boca para fora, mas, na verdade, ele está pressionando Irã, porque eles têm novas relações com diplomacia. Para Irã, pelo amor de Deus, você fala para eles ir devagar, porque algum acordo, eles querem algum acordo, os líderes conservadores, monarquias conservadoras, querem um acordo rápido, alguma coisa, como foi feito no Líbano, porque no Líbano Israel não conseguiu destruir Hezbollah, e fez algum acordo. É claro que não vai conseguir destruir Hamas, mas algum acordo, depois de muitos mortos, Bom, veja, então, parece, em tese, uma pauta positiva para a campanha eleitoral do Biden, mas com essas questões de impacto a Netanyahu, que significa Trump,
E você apoia. Porque, veja, antes da ação do Gaza, o Biden estava muito afastado de Israel por causa de Netanyahu. Agora ele é obrigado a apoiar Israel de Netanyahu. E o Trump está dando risada. Netanyahu sou eu, pô. É meu amigo. Né? Eu vou faturar isso nas eleições. Então, esse é um problema, outro problema da política externa. Né? Bom, e, por último, então, Pedro, dia 13 de janeiro temos eleições em Taiwan. E essas eleições vão definir quem vai ser o novo presidente, pró-China ou pró-China no sentido de apoiar relações, normalizar as relações com a China, né? Que são dois candidatos que juntos seria a vitória, mas estão separados e não tem segundo turno. Então, o candidato que é a continuidade do atual governo, que é anti-China, né, e que é apoiado pelos Estados Unidos e que tem todo apoio. Então, nós vamos ver se, nas próximas semanas, né, vocês vão ver nos noticiários, nas imagens, um monte de incursões de caças chineses para pressionar, intimidar. Se confirmar que o Partido Democrata, que é a anti-China, ganhar as eleições, dia 13 de janeiro, também vai ter uma enorme manifestação de poder militar, mas tudo conforme o script. Né? E os Estados Unidos vão mandar navios de guerra, etc., mas nada que realmente possa ter algum impacto, porque o Biden não vai arriscar, ele não vai assim, arriscar qualquer coisa que pudesse sair do controle, porque ele já está ele tem que se retirar da Ucrânia, ele tem que se reafirmar em Israel, então no ano eleitoral eu não vejo, e os próprios chineses têm tempo, não precisa ser agora. Eles pensam nas próximas décadas, no momento que os Estados Unidos não têm mais condições de se projetar militarmente, porque eles não têm mais condições econômicas e políticas do outro lado do Pacífico, Taiwan vai se reaproximar através dessas negociações, cair como uma fruta madura. E, na verdade, as relações econômicas, a metade da população já está nessa linha de achar que o melhor é simplesmente tentar alguma negociação com o mainland, como se diz. É isso, mas a gente pode voltar a falar sobre isso, vamos ver o que acontece no dia 13 de janeiro, com certeza vocês todos vão perceber que haverá muitas notícias, porque, enfim, vai ser um espetáculo, demonstração de tecnologia militar de primeira linha, tanto da China. A China vai fazer um grande festival em Taiwan, pode ter certeza, e os Estados Unidos também vão mostrar lá a sua capacidade. Lembrando que os Estados Unidos não é que eles estão do outro lado do Pacífico, tem 30 mil tropas em Okinawa e 40 mil tropas na Coreia do Sul. Eles estão lá com enormes bases militares e tecnologia muito avançada do lado de Taiwan. É isso, gente. Perfeito, professor Giorgio. Muito obrigado, professora Neuza. Muito obrigado pelo debate. Agradecer toda a nossa comunidade que nos acompanha aqui no GGN, no nosso Observatório de Geopolítica, e aos cuidados de Lourdes Nassif. Muito obrigado, até semana que vem. Abraços. Abraço, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Pedro. Obrigada, Giorgio.